Aleluia. Paz do Senhor, amados irmãos e irmãs em Cristo. Vamos, desde esta hora, dar início a mais este culto na presença de Deus. Nesta sexta-feira, neste final de semana de trabalho para uma boa parte do país e dos irmãos. E queremos sempre que no final de algum ciclo é tempo de reflexão e é tempo de oração, tempo de buscar ao Senhor, de buscar renovação da parte de Deus. Nós sabemos que durante muitos séculos na história, pessoas utilizavam desde a sexta-feira à noite, durante todo o dia de sábado também, utilizavam esse tempo para se prepararem para o domingo, para se prepararem espiritualmente diante da presença de Deus, buscando ao Senhor, para que Deus pudesse falar, revelar a sua glória, pudesse agir, pudesse trazer contrição, pudesse trazer transformação, pudesse trazer a revelação do reino. Então aproveitamos este culto para isso mesmo. Jesus disse em João, no capítulo 1, no verso 51, aleluia. Bendito seja Deus. Jesus falou assim: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Declaramos por isso céus abertos sobre este lugar, sobre esta nação. Declaramos céus abertos sobre a tua igreja, Senhor, sobre a tua amada, sobre a tua noiva, porque tu disseste que daí é derramada toda a bênção, tudo aquilo que nós precisamos. Por isso, desde esta hora, vem limpar o nosso coração, vem trabalhar nas nossas vidas, vem encher este lugar e cada casa daqueles que estão a assistir. Vem, Senhor Deus, trabalhar aí, vem renovar aí, vem capacitar aí, vem, Senhor Deus, trabalhar em nome de Jesus, operar, porque tu disseste que esse é o teu desejo, para isso tu falaste e dessa maneira cumpriste todas as coisas, cumpriste, fizeste valer o sacrifício. E diante desse sacrifício e de todo o sacrifício que os homens de Deus fizeram, pelo qual se alegram as barbas de Arão, pelo qual o Senhor beijou a cruz, dizendo que nada foi em vão, se cumpre essa escritura, que desde a fundação do mundo jamais se viu um Deus que trabalha em favor daqueles que o buscam, daqueles que o amam. Obrigado, Senhor, porque tu disseste, tu és connosco, tu és sempre connosco, tu sempre nos ouves. Os céus estão abertos para atender à necessidade do teu povo e da tua igreja. E nós queremos, Senhor, vir ao encontro do teu propósito, meu Pai. Nós queremos ser a tua amada, a tua noiva. Nós somos o povo que pede a visão e pede, Senhor, eu quero o meu lugar na visão. Se tu mostrares um bocadinho da visão, eu não vou, a partir daí, levantar o dedo e apontar o dedo para tudo aquilo em que eu não estou a ver, essa visão a não ser cumprida. Eu não vou estar a apontar o dedo para os outros e tudo aquilo que está a faltar aqui ou ali. Mas se tu mostras alguma coisa, é para que nós possamos ser usados. E nós queremos ser usados, Senhor. Como muitas cartas do Novo Testamento não terminam dizendo: irmãos, orai para que este ou aquele se cure. Irmãos, orai para que este ou aquele recebam restituição, restauração financeira, para que as coisas corram melhor. As cartas quase todas terminam dizendo: irmãos, lembrem-se, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, lembrem-se, possais ter paz com todos, buscai a paz, buscai honrar-vos uns aos outros. Lembrem-se, vocês foram chamados para estar unidos.
Vocês não foram chamados para estar em murmuração, não foram chamados para julgar o vosso irmão, não foram chamados para estarem a julgar o pastor. Em tudo aquilo que Deus lhe tem falado e mostrado, o que é que será que está a faltar? O que é que você vê que está a faltar? Deus está-lhe a mostrar assim, para que você ore, para que você se junte, para que você diga: Senhor, eu acho que não posso, mas eis-me aqui. Senhor, os meus planos eu acho que não deixam, mas estás-me a mostrar a mim. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero suprir aonde faltar. Tu não me chamaste de certeza para murmurar. Então as cartas terminam todas: buscai a paz com os irmãos. Parece que o povo de Deus se esquece muitas vezes. Não se esquece das suas dores, não se esquece de pedir oração para ser curado, não se esquece de pedir oração para que haja mais abundância na sua casa, para que não haja carência nenhuma. Mas parecem que se esquecem muitas vezes de não murmurar. Parece que se esquecem muito depressa de não buscar a paz. Por causa disso, Deus ordenou céus de bronze no Antigo Testamento. Então, por causa disso, eu creio que as cartas terminam sempre assim, porque não pode haver céus de bronze. O povo tem de estar unido, o povo tem de estar em oração, o povo tem de estar a pedir a visão e o seu lugar na visão. Então nós vamos cantar esse cântico. Deus mandou cantar este cântico: que se abram os céus. Senhor, tu disseste: desde aqui em diante vereis céus abertos, anjos subindo e descendo. O Filho do Homem estava falando de si mesmo. O Filho do Homem está lá em cima e eles vêm subindo e descendo. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Por isso, Senhor, estejas a revelar, estejas a capacitar, estejas a renovar. Onde é que estão a faltar forças, Senhor? Estejas a curar, estejas a suprir. Mas acima de tudo, Senhor, teu Espírito Santo possa estar a trabalhar onde é preciso. Todo bloqueio, todo impedimento. Porque não é em vão que nós somos queimados e passados pelo fogo. Não é em vão que o Senhor nos trata como o sabão das lavandeiras. Ele nos trata como o fogo que purifica a prata. Ele nos trata. Ele deixa vir as contradições, Ele deixa vir as incompreensões, Ele deixa vir as coisas difíceis. Bendito é o nome do Senhor. Você pode dizer amém? Aleluia. Então nós vamos cantar esse cântico de todo o nosso coração. Esse cântico diz assim: cante todo o seu coração para o Senhor. Tu és bem-vindo aqui e em nosso coração. Toma a direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face do Senhor. Tu és bem-vindo aqui e em nossos corações. Toma a direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Oh, oh, oh. Aleluia. Fala nesta noite, Senhor. Diga assim: estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui. É Jesus no nosso meio, teu amor liberta. Estás aqui, no trono de louvor. Tua presença me cura.
clamamos mais a Ti, Senhor. Vem, Senhor, em socorro, em auxílio do Teu povo, Senhor. Eu creio em Ti, Pai. Diga assim comigo: que se abram os céus, o Teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o Teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o Teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o Teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Agora diga assim: que os céus fechados se abram, Teu reino vai mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, o Teu reino vai mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Oh, 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 eu creio. Oh, receba a glória dele. Oh, sim, que se abra o céu, o Teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu, o Teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Sim, que se abram os céus, o Teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o Teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Senhor, como Portugal precisa que se abram os céus para sarar, para ser derramada da Tua cura, do Teu livramento, do Teu perdão, Senhor Deus, dos Teus milagres da revelação do reino, Senhor Deus. Tu disseste, Senhor Deus, que Tu tens de passar o Teu povo pelo fogo, pelas águas, e que quando passarmos pelo fogo não nos queimaremos, quando passarmos pelas águas elas não nos submergirão. Tu disseste sobre o Teu próprio povo: Tu quebrarias o vaso, porque o vaso não quer ser quebrado. Senhor, desde esta hora nós queremos Te agradecer, Pai, cada vez que Tu tiras o Teu povo da zona de conforto, cada vez que Tu queres chamar para algo maior, para uma revelação maior, e Tu quebras e Tu falas em arrependimento para que o reino está às portas, o reino se manifesta. Ora, nós queremos que o reino está aqui e tem que se manifestar muito mais, e é o Rei quem está às portas agora. Ele vem buscar a noiva que o ama, a noiva que o busca. Senhor, por causa disso, incomoda-nos, Senhor. Incomoda-nos, Espírito Santo.
Incomoda-nos, Senhor, mais, segundo aquilo que for necessário. Porque aquele que é mundano busca-te para os seus prazeres, para as suas necessidades pequeninas. Mas tu disseste buscar primeiro o meu reino, a sua justiça de se arrepender, de mudar de vida, a sua justiça de buscar a paz com todos e de não estar a murmurar do pastor e da igreja e dos irmãos, enquanto vem à frente e procura mais uma bênção. Este é o tempo da igreja estar unida. Você pode dizer amém? É sim. Quando vêm os problemas, quando vêm as perseguições, a igreja une-se. A igreja une-se. Tomara que se unisse sempre. Você pode dizer amém? Para que Deus nunca tivesse que quebrar o vaso. Para que Deus nunca tivesse que abanar a igreja para acordar, que a igreja dorme confortável. Mas nós queremos, em nome de Jesus, a noiva até poderá dormitar um bocadinho neste tempo, mas ela precisa ter azeite de reserva. Então busque aquele que dá essa unção, busque aquele que você ama, você que é noiva, busque ao Senhor pelo quanto ama, busque dessa unção, busque mais ao Senhor, mais e mais. Neste tempo, não é um tempo para buscar menos, é um tempo para buscar mais. Você pode dizer amém? Como eu gostava que neste tempo os números daqueles que veem estas transmissões crescessem e não diminuíssem. Que as pessoas, em vez de se preocuparem e se ocuparem ainda mais com os seus afazeres, dissessem: realmente a minha solução virá do Senhor, então eu vou crer, eu vou confiar no Senhor. Eu não me vou esgotar, não vou esgotar a minha cabeça em trabalhos para enriquecer ou para poupar as minhas riquezas. Eu não me vou esgotar nas minhas forças. Senhor, Tu disseste, quando nós enriquecermos, não nos esquecermos, Tu nos deste força. Então este é um tempo de buscarmos a Tua força, Pai, porque o mundo está em crise, mas Tu guardarás os Teus. Tu disseste, Senhor, Tu vais passar pelo fogo, mas vais sair do lado de lá, ouro puro. Foi o que disse Jó no primeiro livro da Bíblia, no livro mais antigo da Bíblia, o livro de Jó. Prova-me, Deus, e eu sairei ouro puro. Foi Jó quem disse, no livro mais antigo da Bíblia. Você pode dizer amém? Bendito seja Deus. Aleluia. E há um outro cântico que eu senti da parte de Deus. Eu nunca cantei este cântico, eu sempre quis cantar este cântico. Este cântico chama-se Quem Já Pisou no Santo dos Santos. Aleluia. Veja o que diz a palavra de Deus. Em Joel 2, versos 12. E vamos ler só a primeira parte do verso 13. Todavia, ainda agora diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Amém. Deus falou isso para quem? Para o povo dele. Para o povo dele. Bendito seja Deus. Malaquias 3, verso 1 a 3. A palavra de Deus diz assim, é Deus que está a falar. E Ele diz assim, eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança a quem vós desejais. Eis que Ele vem, Ele vem, diz o Senhor. Então o Senhor está a falar de quem? Está a falar de Jesus. Eis que Ele vem, mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando Ele aparecer? Porque Ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Assentar-se-á como fundidor e purificador da prata. Purificará os filhos de Levi, os levitas,
os refinará como ouro, como a prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça. Está a falar dos sacerdotes. E em seguida fala da tribo de Judá. Fala daqueles que eram a tribo dos reis. Também eles serão purificados desta maneira. Serão tratados por Deus. Você pode dizer amém? Então a palavra de Deus diz: em tudo dai graças. Vamos dar graças. Amém. O que é que veio contra mim? O que é que se levantou? Eu dou graças a Deus. Bendito seja Deus. Cante todo o seu coração. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Pai, rasgai os vossos corações. Está escrito: buscai ao Senhor em jejum. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei viver já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Derrama a tua glória. E limpar a tua noiva, Senhor. Diga mais uma vez: eu me rasgo por inteiro,
faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na birra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei viver quem já pisou no santo dos santos. Em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Sim, quem já pisou no santo dos santos, noutro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Diga assim: chorem os sacerdotes ante o altar e o alpendre, quem anseia pela glória de Deus. Glória a Deus. Damos um aplauso para Jesus, graças a Deus. Aí em casa também, todos os nossos irmãos estão nas casas. Dê um aplauso para Jesus de todo o coração. Nós já vamos orar e depois eu vou passar a palavra ao pastor Josué Ferreira, que hoje vai ministrar para nós. Mas antes eu gostava de ler um comunicado e dizer uma breve palavra. Chegou-nos um comunicado da Aliança Evangélica Portuguesa com um pedido do governo. Ou seja, o governo não colocou isso na diretiva legislativa que fizeram, mas depois veio através do Governo da República, através da Comissão da Liberdade Religiosa, pedir que todos os cultos presenciais sejam suspensos nas próximas 2 semanas. Isto entende-se que não quiseram colocar isso como um decreto-lei, mas vieram pedir à volta, porque são tempo de eleições. E nós temos que entender estas dinâmicas, estas formas de não se caçar com um cão, caçar com um gato. E de qualquer modo, temos que orar pelo governo para tomar decisões sábias e que as pessoas tenham cuidados acrescidos. E sobretudo que o povo de Deus ore, que busque a presença de Deus e o poder de Deus de uma forma muito especial.
E continuem os irmãos neste tempo em que a igreja não vai ter pessoas presencialmente, não vai ter crentes aqui presentes, mas eu continuarei à disposição para orar pelos irmãos daquilo que precisarem, do que necessitarem, de atender ou de visitar ou de fazer na mesma as atividades normais como pastor. Além disso, os cultos serão feitos online e vou pedir aos meus irmãos que, estando em suas casas, reservem esse tempo como se estivessem na igreja, não faltando ao seu compromisso com Deus, de orar, de buscar o poder de Deus. Porque se há um povo especial à face da terra, é um povo que são chamados os filhos do Deus Altíssimo. E nós precisamos de interceder por esta terra. Vamos então orar. Um abraço para todos. Lembro aqueles que estão nas casas que durante esses 15 dias os cultos serão feitos online, quartas, quintas, sextas e domingo. Faremos às 11 da manhã aqui presencialmente. Os cultos em Espinho serão fechados, visto que não haverá cultos presenciais, e nós transmitimos a partir de Gaia. Portanto, a igreja de Espinho estará fechada para os cultos, mas a de Gaia estará sempre todos os dias com oração. E os cultos serão transmitidos online, já que temos aqui os equipamentos. Vamos então orar com o favor de Deus. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos de todo o coração. Clamamos em nome de Jesus pela tua bênção, pelo teu poder e o teu favor tão grande sobre toda a igreja, sobre cada necessidade da vida dos meus irmãos e irmãs em Cristo. Cada necessidade que tiverem, cada problema ou batalha, como tu disseste em tua palavra, que nós combatemos a boa batalha da fé, que tomamos posse da bênção de Deus, da promessa de Deus, que o declaramos diante de muitas testemunhas, para que conheçam e saibam que a nossa fé está no Deus que é Criador dos céus e da terra, e que é maior do que todo o poder maligno, que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus não nos desampara em circunstância alguma. Nunca estará o justo desamparado, nem seus filhos a mendigar pão. E nós declaramos essa palavra sobre a igreja, sobre as casas e famílias, sobre as necessidades que existirem, sobre as empresas e o trabalho e a obra das nossas mãos. Ordeno essa palavra da bênção e do poder de Deus, do favor e do poder de Deus tão extraordinário, que seja derramado este poder de Deus sobre a nossa vida, sobre as casas, desde os mais pequeninos e bebés até os mais idosos, sejam guardados na mão de Deus, na cobertura do sangue de Jesus, todos sem exceção, todos aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, mais ou menos esclarecidos, mais ou menos conhecedores, mais ou menos ligados ao poder de Deus, uns mais, outros menos, mas todos a caminhar para a frente com Cristo. Eu ordeno essa bênção de Deus sobre todos, declaro esta bênção de Deus sobre todos, sem exceção. Esta proteção extraordinária de Deus seja derramada sobre a igreja, sobre aqueles que ainda estão nos seus locais de trabalho e desenvolver as suas atividades. Sejam as suas mãos abençoadas, seja a obra das mãos de cada um abençoada, sejam prosperados no seu caminho, nas suas realizações, nos seus sonhos e projetos. Que este ano seja um ano de viragem, da morte para a vida, da derrota para a vitória, do sofrimento para a abundância que Deus preparou. Nós assim oramos com fé na tua presença e entregamos a todos nas tuas mãos, Senhor. Glorifica o teu nome na vida dos teus filhos, em nome de Cristo Jesus. Estenda a tua mão sobre o teu servo que vai pregar a tua palavra. Abençoa e guarda e ministra o teu poder sobre nós. Mais, Senhor, de oração. Mais, querido.
Graças, Senhor. Graças, Senhor. Graças, meu Deus. Peço desculpa. Damos um aplauso para Jesus. Mãe. Passa então a palavra para o pastor José. Aleluia. Bendito e louvado é o teu nome, Senhor nosso Deus. Os pastores e aqueles que estão na linha da frente a servir a Deus de alguma coisa empenhadamente, diretamente na igreja e representando a igreja. Eu entendo que esses são aqueles que estão na linha da frente, eles precisam de oração. E eu sei que há aqui pessoas que oram pelos pastores todos os dias. Eu sei. Eu sei que há aqui pessoas que oram pelos pastores todos os dias. E hoje o meu pai pediu que eu trouxesse a palavra para os irmãos. Pediu há 2 horas atrás. 2 horas e meia atrás. Porque está atacado com esta gripe. Meu irmão David, a pedra nos rins já saiu mesmo pela urina. Ele mandou-nos um vídeo com a pedra com os cristalzinhos todos da pedra, saiu. Mas foram detectadas 2 pedras e nós não temos ainda a certeza se a segunda ainda tem que sair ou não, ou se desapareceu. Ainda não sabemos como é que está isso, mas nós devemos estar em oração, devemos estar a orar. E nós somos o povo que aprendeu que Deus é poderoso. Nós somos o povo que aprendeu daquilo que tem recebido e da oração e da pregação que tem recebido, que Deus é Deus que cura mesmo. Deus é Deus de milagres mesmo. Não são milagres de constipações, são milagres mesmo, são milagres a sério, são curas a sério. E o apóstolo Paulo um dia foi a uma igreja e ele diz: eu apresentei-me enfermo diante de vocês. O próprio apóstolo Paulo. E ele agradece aos irmãos por o terem recebido, porque seguramente se cumpriria aquele provérbio que diz: médico, cura-te a ti mesmo. Os pastores são pessoas como quaisquer outras, e são pessoas que têm o ministério de Deus e que recebem ataques muito especiais da parte do inimigo. Ele tenta embaraçar-nos de todas as maneiras que ele puder, mas a palavra de Deus também se cumpre para nós, dizendo: eu converterei toda a vergonha em dupla porção de honra, e todo o choro em dupla porção de alegria. Ele é aquele que levanta a nossa cabeça, e Ele é aquele que faz com que a glória da segunda casa seja maior do que a primeira. Ele é aquele que cumpre cada palavra que falou. Palavra nenhuma voltará para mim vazia, diz o Senhor. Mas às vezes o povo esquece-se que o mesmo Deus que agiu ontem, hoje também pode agir. Aliás, hoje Ele vai agir. Porque Ele agiu ontem, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Você pode dizer amém? O mundo é o primeiro a apontar-nos o dedo e dizer: então Deus não cura, e tu estás doente, e tu estás assim, e tu estás melindrado, não é? Tu estás neste estado de parece que estás a falhar diante da tua própria teoria. Não, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei
que Ele é poderoso. Eu sei as coisas que Ele fez já, as coisas que eu vi. Então não importa aquilo que vem contra mim, aquilo que importa é que de tudo isso Deus receba a glória. E vai receber, sempre recebeu, sempre irá receber. O inimigo tenta humilhar na caminhada, veja como ele até foi poderoso para que fossem rasgadas as vestes de Paulo e Silas, fossem chicoteados 40 menos uma vezes, diante de todos ali em Filipos, humilhados, envergonhados. A palavra de Deus diz que a aparência de Paulo na igreja era algo difícil de ver, porque ele parecia que carregava as próprias marcas de Jesus, a sua cara, o seu rosto estava coberto de pisaduras, das punhadas que ele levava nos olhos, por toda a cara. Tudo o que ele enfrentou, tudo aquilo que o inimigo tentou fazer para parar aquele homem, para o embaraçar, para lhe dizer que ele estava derrotado, Deus te diz a ti: tu és mais do que vencedor por aquele que te amou. Mais do que vencedor. A palavra de hoje é: quando é tempo de dar fruto. Amém? Quando é tempo de dar fruto. E nós vamos ler a palavra de Deus no Salmo 1. O Salmo todo, versos 1 a 6. Amém? E desde esta hora, Espírito Santo, queremos consagrar a palavra, a mensagem, a igreja, a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Tu possas atender às minhas insuficiências e às de quem me ouve, aqui ou em casa, e nós possamos atender a elas também e olhar para Ti, Senhor. Tu que podes, por uma palavra que for falada, ir muito além do pregador. Tu que podes causar contrição, Tu que podes curar, seja qual for a distância. O homem descobriu meios que nos aproximam muito mais rápido ao Senhor. A Tua palavra, Senhor, declara que Jesus, quando declarou: grande é a fé deste homem, nunca vi fé igual em Israel, na mesma hora o seu servo estava a ser curado. Na mesma hora. Na mesma hora. Na mesma hora. Senhor, não importa com que distância quem nos está a ver, não importa em que espécie de ecrã nos está a ver, basta que a Tua palavra seja falada agora e seja recebida com fé na mesma hora. Eu sei que Tu vais agir. E não importa que os meios sejam humanos, não importa que alguém vá até correndo para entregar a mensagem. Quando o mensageiro chegar, na hora em que aquele que creu, enviar o pedido para Deus e disser: vai ter com Jesus, vai ter com Jesus. Desde essa hora, o presente de Deus já está a ser gerado no Espírito. Bendito e louvado é o nome santo do Senhor. Não importa a distância, a palavra de Deus será pregada aqui nesta noite. Onde quer que você esteja, creia que você pode receber. Venha com o coração aberto para receber, porque Deus é poderoso para agir em nome de Jesus. Amém. Vamos ler Salmo 1, versos 1 a 6. Eu vou ler da minha tradução para ser mais rápido, mas peço aos irmãos que vão seguindo esta leitura. A palavra de Deus, da minha tradução, diz assim: bem-aventurado, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, daqueles que não têm piedade, não têm pena de ninguém, não têm misericórdia de ninguém, nem se detém no caminho dos pecadores, daqueles que falham o alvo, não é? Daqueles que pecam, falham o alvo continuamente. Esse é o seu modo de viver. Nem se assenta na roda dos escarnecedores, aqueles que fazem pouco, aqueles que se riem, aqueles que falam mal.
como quem zomba, que dizem aquilo nunca vai a lado nenhum, aquilo nunca vai dar nada, aquela pessoa, aquele ministério. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei, medita de dia e de noite. Ou seja, esta pessoa está a fazer a sua parte com Deus. Verso 3, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, ou na estação própria. E a pergunta de hoje é: quando é o tempo de dar fruto? O salmista diz que nós vamos dar fruto no nosso tempo, na estação própria. As suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Mas não são assim os ímpios, são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Aleluia. No Novo Testamento Jesus disse: o Senhor conhece os que são seus. Ele revelou isso ao apóstolo que o escreveu. O Senhor conhece os que são seus. Ele conhece a ti. A muitos ele vai dizer: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, vós que não concedeis ao vosso irmão o direito àquilo que é dele, apartai-vos de mim. Vocês viram a necessidade, vocês viram muita necessidade, mas não foram ao encontro. E eu creio que assim como há muitos irmãos que vão orar, e vão orar hoje, vão orar amanhã pelo pastor Lionel, vão estar a orar por mim, vão estar a orar pelo David, vão orar todos os dias. Vai haver muitas pessoas que vai entrar por um ouvido e vai sair por outro ouvido. Mas a verdade é esta, que o apóstolo Paulo disse: irmãos, orai por nós. Disse várias vezes. No domingo passado eu disse isso: irmãos, orai por nós, para que nos seja aberta a porta para a pregação do Evangelho, para Deus afastar do nosso caminho homens maus, homens pecadores, homens que vêm para prejuízo. Então a nossa oração é para que Deus defenda a igreja, para que Deus guarde os seus servos, os seus ministros, para que eles possam ser uma bênção cada dia maior para nós, para que eles não vivam gemendo, mas vivam sendo e podendo ser uma bênção cada vez maior para a nossa vida, porque também nós somos uma bênção e nós temos lugar na visão. Temos lugar na visão, em nome de Jesus. Nós que nos deleitamos na lei do Senhor, aquela que Ele escreveu no nosso coração. Nós que queremos fazer a vontade de Deus e não queremos olhar como o homem vê. E toda a visão que o Senhor mostrar, queremos guardar no coração. Considerar todas essas coisas como Maria guardava no seu coração. Maria ia vendo Jesus agir e guardava no coração. Ia vendo tudo o que se dizia e guardava no coração. Quão fácil teria sido Maria se chocar, Maria se horrorizar, Maria expressar cada vez que não percebeu alguma coisa que Jesus disse, cada vez que não percebeu alguma coisa que Jesus fez. Quão fácil teria sido Maria, perante aquilo que não compreendia, ter expressado toda essa incompreensão, ter dado asas a toda a espécie de palavra reivindicando alguma coisa, reivindicando: eu tenho direito a saber, eu tenho direito a conhecer, eu tenho direito a saber porque é que isto está a acontecer. Às vezes Deus não fala, às vezes Deus não mostra. Veja como Ele fez com Zacarias. Tu ficas calado 9 meses e nem vais poder abrir a boca porque duvidaste da minha palavra. Mas vai nascer um menino e o seu nome será João. O seu nome será João. E um dia ele teve que escrever isso numas tábuas. Toda a gente se admirou, ninguém percebeu nada. Às vezes Deus não vai falar, às vezes Deus não vai deixar que se fale nada. Às vezes as pessoas não vão entender. Como é que você vai reagir àquilo que você não entende?
Você vai abrir a boca até atrás para falar mal dos pastores? Você vai abrir a boca até atrás para falar mal do seu irmão? Para murmurar? O que é que você vai dizer do seu próprio emprego, do seu próprio trabalho? E se alguma coisa parou, o que é que você vai dizer? Se Deus permitiu em algum momento que você fosse tocado por uma doença, você vai abrir a sua boca para dizer o quê? Durante tanto tempo Deus guardou e agora Deus permitiu. Você vai abrir a sua boca para dizer o quê? Para expressar qual incompreensão? Ou para expressar qual visão carnal das circunstâncias? Ou será que irá falar a palavra de Deus e entender afinal quando é o momento de dar fruto? Quando é o momento de dar fruto? É só quando você tiver a visão inteira? É só quando você tiver a percepção clara de todo o propósito que Deus tem para si e até lá você não caminha nem corre? Até lá tudo o que entende muito bem, tudo o que não entende reage na carne. Vamos ver esta palavra que está escrita em Marcos 11. Eu gosto de ler muito a palavra de Deus. Eu vou ler mesmo o capítulo inteiro. Eu quero mesmo incentivá-lo a fazer esta leitura e a deixar esta palavra entrar no seu coração. Esta palavra é cheia de poder de Deus. Por isso, eu creio que nós estamos num tempo em que Deus vai chamar a muitos para se retirarem com Deus, para buscarem mais ao Senhor em jejum e em oração. Deus já me falou aquilo que eu tenho que fazer nestas próximas semanas. E então eu vou fazer. Espero que você esteja com o coração aberto para receber de Deus. Eu creio que este é um tempo de jejum. Eu creio que este é um tempo de se abster, de buscar mais ao Senhor. E desde o primeiro cântico que isso foi falado nesta noite. Marcos 11, a mesma palavra que está em Mateus 25. Mas eu vou ler Marcos 11. Diz assim a palavra de Deus: E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, disse: Ide à aldeia que está defronte de vós, diante de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser: por que fazeis isso? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele e logo o deixará trazer para aqui. E foram encontrar um jumentinho preso fora da porta e entre 2 caminhos e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhe disseram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhe como Jesus lhes tinha mandado e deixaram-nos ir. Deixaram-nos ir. Deixaram-nos ir. Deixaram-nos mesmo ir com aquela palavra. O Senhor precisa dele. Que palavra é esta? Amado, você tem um carro. Imagine que alguém chega ao seu carro e começa a tentar abrir a porta do seu carro. E você diz: cavalheiro, o que é que você pensa que está a fazer? E ele diz: o Senhor precisa dele. Você deixava o indivíduo levar o seu carro? Mas Jesus já sabia o que ia acontecer. Glória a Deus. Agora são os discípulos que estão a escrever isto. Eles próprios são aqueles que muitas vezes não entenderam, muitas vezes bateram o pé a Jesus, enfrentaram Jesus, disseram não a Jesus. Mas Jesus sempre mostrava: eu é que tinha razão. Você pode dizer amém? Aconteceu mesmo como eu disse que ia acontecer. Bendito é o nome do Senhor. Verso 7 diz: e levaram o jumentinho a Jesus, lançaram sobre ele as suas vestes, assentou-se sobre ele. Muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, outros cortavam ramos das árvores, os espalhavam pelo caminho. Então por que é que Jesus precisava do jumentinho? Porque ele estava a apresentar-se como o rei
a Israel. O rei que vinha para a paz, não vinha para a guerra, não vinha montado num cavalo, ele vinha montado num jumentinho como sinal de que ele vinha para a paz, para trazer a paz. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam dizendo: Hoshiana, bendito que vem em nome do Senhor. Baruch haba b'shem Adonai. Eles conheciam essa escritura. Baruch haba b'shem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. Estava escrito. Essa palavra haveria de ser dita. No verso 10, bendito o reino de nosso pai David. Eles reconheceram quem Jesus era, porque da linhagem de David, da tribo de Judá, viria o Messias. Então eles próprios deram testemunho: bendito que vem do nosso pai David, que vem em nome do Senhor, Hosana. Nas alturas, Jesus entrou em Jerusalém, no templo, tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome e vendo de longe uma figueira. Você sabe quem é a figueira? A figueira é Israel. Ele viu a figueira, tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Os discípulos não estão a perceber nada. Os discípulos sabem que não era tempo de figos. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Sendo já tarde, saiu para fora da cidade, e eles, passando pela manhã, viram a figueira. A figueira tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis aqui a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Há quem diga que Pedro era aquele que estava sempre a olhar de um lado para o outro, estava sempre a reparar em tudo, estava sempre distraído. Foi ele que viu. A figueira se secou mesmo. E Jesus respondeu, disse-lhe: tende a fé de Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo: todas as coisas que pedirdes orando, crede receber e tê-las eis. E quando estiveres orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. E tornaram a Jerusalém, e andando ele pelo templo, os principais dos sacerdotes, os escribas e os anciãos se aproximaram dele, lhe disseram: com que autoridade fazes tu estas coisas? Eu chamo a sua atenção para o facto de que Jesus entra em Jerusalém daquela maneira, com aquela recepção. O povo todo sabia quem ele era. E os sacerdotes perguntam: com que autoridade fazes tu estas coisas? Quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? Mas Jesus, respondendo, disse-lhes: também eu vos perguntarei uma coisa, respondei-me, e então vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles arrazoavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então, porque o não crestes?
Se porém dissermos dos homens tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta, e respondendo disseram a Jesus: não sabemos. Não sabemos. Você sabe, há muita gente que nesta hora não sabe quem Jesus é. Em vez de estar a buscar a Jesus, diz a Jesus a Ele mesmo: eu não sei quem Tu és, Senhor. Eu não sei o poder que Tu tens. Porque eu nesta hora se calhar devia estar no culto, conforme o Espírito Santo me incomodou para eu estar. Mas eu não vou ver. Eu não vou estar. Amado, não se preocupe, porque aqueles que não vão ver e que deviam ver, não é porque alguém não falou. Não é porque alguém não falou aqui e não é porque alguém não falou ao seu coração. Ou onde estão. Não é que Deus não tenha avisado. Não é que Deus não tenha convidado. Não é que Deus não esteja próximo. Não é que Deus já de muitas maneiras não tenha falado. Se o povo não está a buscar, não é por falta de aviso. Nem é por falta de ter visto quem Jesus é. Porque é que o povo age como se não soubesse quem Jesus é? Como se não tivesse visto nunca as coisas poderosas que Jesus fez? Então estes que são sacerdotes, estes que têm entendimento de Deus, dizem: não sabemos. O povo todo sabe, mas nós não sabemos. Que resposta! Estava à vista de todos quem João era. Estava à vista de todos quem Jesus era. Os milagres que ele fez, nenhum profeta fez. Nenhum profeta jamais ressuscitou alguém morto 4 dias. Nenhum profeta jamais, sendo tocado nas asas do seu manto, conforme o profeta tinha falado, quando o Messias vier, trará cura nas suas asas, nas suas tzitzit, nas suas asas. Ora, Moisés mandou que todos os pais no povo vestissem os seus filhos com um manto, e esse manto tinha que ter uma zona nas bordas, tinha que se chamar as asas do manto, e tinha que ser feito com nós e com fios, e tinha que ser colorido, tinha que se chamar daquela maneira. O Messias trará cura nas suas asas. Aquela mulher, eu não sei se ela ouviu essa palavra ou se não ouviu. O certo é que ela sabia: se eu tocar na orla das vestes, se eu tocar nas asas do manto, o Messias, quando vier, trará cura nas suas asas. Se eu tocar nas asas do seu manto, eu serei curado. Eu sei que ele é o Messias. Toda a gente sabia que Jesus era o Messias. Estava à vista de todos que Jesus era o Messias. As suas obras testificavam dele. Os seus discípulos adoravam-no. Ele foi adorado várias vezes e nunca repreendeu ninguém por o fazer. Até quem exija: mostra-me na Bíblia onde é que Jesus disse: eu sou Deus, adorem-me. Só uma resposta possível é sim: olha, mostra-me na Bíblia onde é que Jesus disse: eu não sou Deus, e todos vós que me estáis a adorar, parem de o fazer. Onde é que Jesus disse isso? Sabe, às vezes as pessoas procuram uma frase específica e tem que ser aquela. Querem obrigar Deus a dizer as coisas de uma determinada maneira. Se Ele não disser exatamente aquela frase, já não creio nele. Mas eu nisso estou a falar dos descrentes, eu estou a falar para crentes. Porque Jesus disse àqueles que disseram: não sabemos, também eu não vos direi com que autoridade faço estas coisas. Meu Deus, com que autoridade é que haveria de ser? Com que autoridade é que haveria de ser? Eu já ouvi uma vez um judeu a tentar rebater que Jesus, mesmo que tenha ressuscitado, não foi o único que ressuscitou. Só faltou perguntar-lhe então: quem é que o ressuscitou? Quem é que ressuscitou este homem que declarou as coisas de si mesmo que Jesus declarou? Pois então, se ele não é quem diz ser, quem o ressuscitou? Com que autoridade é que ele fez as coisas que fez? Quem é Jesus?
Jesus vai dizer a muitos: eu não vos conheço. Que eles agiram toda a vida como se não conhecessem Jesus e não se pareceram com Jesus. Então eu peço que seja mostrada a imagem 1. Antes que a figueira dê fruto, há um momento antes de ser a altura do fruto, em que surgem na figueira os chamados figos dos pobres. E são extremamente amargos, o sabor não é nada bom, não é nada agradável, mas precisamente por esta altura, antes da Páscoa, precisamente por esta altura, em março, abril, é a altura em que em Israel aparecem aqueles primeiros frutos. É chamado o figo dos pobres. Aquilo não é o figo que depois haverá de aparecer, porque este figo é um figo pequenino que irá cair, que não irá servir para nada. E mais adiante no ano surge o figo maduro. Ora, Jesus estava a procurar alguma coisa. Estava a procurar em Israel, mesmo Israel não sendo a imagem completa daquilo que haveria de vir, estava à procura de alguma coisa. Estava à procura de alguma coisa. Ele estava à procura do figo dos pobres, desta primeira amostra de fruto. Mas numa árvore completamente estéril, numa árvore que já não dá nada. Naquela árvore não havia absolutamente nada, fruto nenhum. Eu não sabia que eu ia falar esta palavra hoje, porque há 2 semanas atrás, Deus tocou no meu coração para eu ler sobre a figueira. E eu descobri isto tudo que eu vos estou a dizer. Eu pensei, no domingo eu vou pregar, então eu se calhar vou falar sobre isto. Mas não, Deus mudou a pregação toda. E então hoje é o momento de falar sobre o fruto. Vamos ler a palavra de Deus em Lucas 13. Em Lucas 13, versos 6 a 9, Jesus falou esta parábola. No verso 6 ele diz: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, e não o achando, ele disse ao vinhateiro: eis que já há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não encontro. Amados, eu quero lhe perguntar, quanto tempo demorou o ministério de Jesus? 3 anos. Durante 3 anos. Eu venho procurar fruto nesta figueira e não o encontro. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Jesus disse, em verdade, quem não é por mim está contra mim. Quem não ajunta espalha, só atrapalha. E é verdade essa palavra. E respondendo ele disse: Senhor, deixa este ano até que a escave e a esterque, e se não der fruto ficará, e se não depois a mandarás cortar. É pedir que seja mostrada a imagem 2. Você sabe, Israel foi usado como esta imagem de redenção de Deus, casa de Deus. Mas era uma primeira amostra, porque foi com aquilo que você está a ver que Adão e Eva se tentaram cobrir a si próprios. Era algo onde a revelação de Deus não era inteira. Eles apenas perceberam que estavam nus. Eles apenas perceberam que precisavam de redenção, que estavam em pecado, que tinham falhado. Esta foi a primeira imagem. Em Gênesis 3, verso 7 a 9, diz assim que os olhos de Adão e Eva foram abertos
Conheceram que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Verso 8 diz: ouviram a voz do Senhor Deus, passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Eu creio que nesta hora onde Deus está a pedir mais compromisso, mais entrega, mais envolvimento, o inimigo tem bombardeado a mente e o coração de muitos irmãos. Agarra os teus propósitos, olha a crise, segura nas coisas, esgota a tua mente a pensares como é que vais resolver, mas faças o que fizeres, não te voltes para Deus. E Deus diz: filho, onde é que tu estás, filho? Onde é que tu estás, filho? E nós olhamos para Adão e dizemos: olha-me este caramelo a tentar se esconder de Deus. Nós olhamos para o profeta Jonas a tentar fugir de Deus. E dizemos: olha para este ignorante a tentar se esconder, a tentar fugir de Deus. Então Deus não vê tudo. E aí o Espírito Santo de Deus diz assim: Josué, quantas vezes tu te tentaste esconder da minha vista, da minha face, e agiste como se eu não estivesse a ver? Você sabe, o inimigo é muito astuto e ele está a fazer isso neste momento. Mas em seguida, no verso 21, a palavra de Deus diz que Deus, o Senhor Deus, fez a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então Deus olhou para aqueles aventais feitos daquela primeira amostra de redenção, de cobrir a nudez. E Deus disse: olha, isso não chega. Isso não chega. Vai ser necessário um sacrifício. Vai ter que ser derramado sangue. E aí sim eu vou-vos poder cobrir com peles. Você sabe, para que haja peles a cobrir alguém, algum animal tem que morrer. Algum sacrifício teve que acontecer. Quero pedir que seja projetada a imagem 3. Há uma outra parábola, uma parábola no Antigo Testamento. Veja ali Adão e Eva tentando se cobrir a si próprios. Era a primeira imagem de cobertura e de redenção. Juízes 9, versos 7 a 15. Veja esta parábola que está no Antigo Testamento. Deus, através do profeta, Deus, através de Jotão, vai mostrar as 3 árvores que representam Israel. E como Israel está a largar fora, está a deitar fora, e vai acabar por deitar fora o presente de Deus, e em seu lugar vai reinar o espinheiro, a maldição. Verso 7 diz assim: dizendo esta palavra a Jotão, que eles escolheram Abimeleque para reinar. Então Jotão foi, pôs-se no cume do monte de Gerizim, levantou sua voz, clamou e disse-lhes: ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós. Foram uma vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse: deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse: deixaria eu a minha doçura, o meu fruto bom, e iria pairar sobre as árvores? Então qual é o símbolo da figueira? É fruto. É um fruto doce, é um fruto bom que Deus busca.
na sua casa. Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: deixaria eu o meu mosto, o meu vinho, que alegra a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me ungis por rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano, até as árvores mais imponentes e gloriosas no meio de todas as árvores sejam consumidas. Você sabe, o povo de Deus durante muito tempo entendeu que a figueira era símbolo de Israel, era símbolo do fruto que Deus busca, do fruto doce que Deus busca. Em João, no capítulo 1, versos 45 a 51, temos algo que, se nós não entendermos isto, não entendemos de todo. Disse a palavra de Deus: Filipe achou um homem, este homem chama-se Natanael. Este homem é um dos principais entre o povo. E Filipe diz a Natanael: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, os profetas. É Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. E Jesus vê Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E Natanael disse-lhe: de onde me conheces tu? E Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Na cultura judaica, estar debaixo da figueira significa estar em busca de respostas, estar em busca de revelação, porque a figueira representa Israel. E ele estava em busca da revelação de Deus para o seu povo Israel. E ele estar ali, debaixo daquele símbolo, que é símbolo da sua nação, é símbolo do seu povo, e ele está ali a fazer perguntas a Deus. Eu quero encontrar respostas, Deus. E só se nós soubermos isto é que entendemos aquilo que acontece logo em seguida. Natanael diz: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. O que é que aconteceu entre o verso anterior e agora? Jesus só disse: eu vi-te debaixo da figueira. Eu vi-te que tu estavas à procura de respostas. Eu vi-te que tu buscas, tu queres saber, tu tens o coração aberto para o Messias que no tempo que foi escrito Deus haveria de enviar ao seu povo. Este é o tempo do Messias. Toda a gente sabia que aquele era o tempo de vir o Messias. O profeta Daniel, em Daniel 9, muito claramente escreveu: o Messias virá depois que seja reerguido o templo e antes que ele seja novamente destruído. Ora, ele foi reerguido em tempos muito doídos. Nós lemos como o templo foi reconstruído. Eles choraram, não tinha a glória do primeiro templo. Depois era tempo de vir o Messias, e esse mesmo templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Portanto, aquela janela temporal em que a profecia dizia o Messias virá, nesta janela temporal, era o tempo dele vir, nem antes nem depois. Era aquele o tempo do Messias vir, e ele sabia: o Messias vem, o templo está de pé. Ele está em busca de respostas, ele tem o coração aberto. Veja como Jesus sabia que ele tinha o coração aberto, e como ele logo em seguida dá testemunho que de facto o seu coração estava aberto, porque ele diz: eu sei afinal quem tu és, Jesus. Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus diz: porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás.
E disse-lhe: na verdade vos digo, daqui em diante vereis o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Coisas maiores do que estas verás com quem? Com Jesus. Com Jesus significa uma coisa: igreja. Significa igreja. Com Jesus significa igreja. Você pode dizer amém? Jesus é aquele que diz de si mesmo que Ele ceifa aonde Ele não semeou, que Ele ajunta aonde Ele não espalhou, que Ele espera fruto e espera o melhor fruto. Este é um tempo de unidade, é um tempo de orar, é tempo de buscar ao Senhor. Para dar fruto quando? Apocalipse 22, verso 1 e 2 diz quando. E vamos terminar o culto. Eu quero que você entenda bem isto. Nós fomos chamados para ser uma revelação do céu. E diz assim a palavra de Deus: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que translúcido como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro. E agora no verso 2 diz: quando é que a árvore dá fruto? Passa no meio da rua principal da cidade, de uma e outra margem do rio, a árvore da vida, que produz 12 frutos de mês em mês, e as folhas da árvore servem para a cura das nações. Quando é para dar fruto? De mês em mês. Nós somos uma revelação do céu. Nós nunca diremos: Senhor, agora não dá. Senhor, agora casei. Senhor, agora tenho que enterrar o meu pai. Senhor, agora não tenho tempo. Senhor, agora não dá. A imagem da figueira é uma imagem temporária e temporal. Jesus disse: não é o tempo. Vós dizeis que não é o tempo e que eu devia esperar que não houvesse assim nada de especial para apanhar. Jesus buscou ao menos alguma coisinha, mas até essa imagem nós entendemos, é temporária. Israel era temporário, a figueira é temporária. Nós somos chamados para dar um fruto contínuo para Deus e louvar ao Senhor continuamente, no bem e no mau dia e no bom dia. Em tudo dai graças, em tudo dai graças. Por isso, nesta hora eu quero convidar a igreja a ficar de pé. Eu quero convidar você a orar e a dizer: Espírito Santo, mostra-me, Senhor, como é que em tempos de incompreensão, em tempos de dificuldade, eu tenho falado da igreja, eu tenho falado dos pastores, eu tenho falado dos meus irmãos. Como é que eu tenho falado do meu trabalho? Como é que eu tenho falado da obra das minhas mãos? Como é que eu tenho falado do governo? Como é que eu tenho falado sobre a minha nação? Porque eu quero ter entendimento espiritual. E se me mostras um bocadinho da visão, eu sei, Senhor, que não é para apontar o dedo. Se eu vejo aquilo que falta, não é para eu apontar o dedo àquilo que os outros não estão a fazer. Tu me chamaste a mim para eu arregaçar as mangas e dar bom fruto. Tu esperas o melhor fruto. Ora, se até Israel, que era uma imagem temporária, tu buscaste nela e tu disseste: a figueira é fruto doce, é fruto que agrada a Deus e aos homens, fruto doce. Quanto mais de mim tu esperas o meu melhor fruto. Então eu quero, Senhor, trabalhar para a visão. Eu quero ter uma visão do conjunto. Eu quero abençoar os pastores e os meus irmãos. Eu quero estar a orar, não só por mim, pelas minhas coisinhas. Quero estar a orar pela igreja. Este é o tempo da igreja poder estar a abençoar no meio de tanta necessidade e necessidade a crescer. Senhor, queremos orar agora pelos pastores, conforme terminam praticamente todas as cartas do Novo Testamento. Buscai a paz entre todos. Possais levantar-vos uns aos outros, edificando uns aos outros, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos também nesta hora para que sejam curadas as enfermidades, para que aquele que crê receba aonde ouve a palavra de Deus e dizer: Senhor, na minha vida eu sei que Tu és poderoso
e não falte fruto excelente na minha vida para te glorificar a Ti. Senhor, olha para aquilo que Satanás lançou sobre mim, todavia eu creio que sou curado, eu creio que o meu negócio está nas Tuas mãos, eu creio que eu sou aprovisionado, eu creio, Senhor, que Tu limpas as lágrimas e me colocas no dobro, eu creio que em lugar de tristeza me colocas em dupla porção de alegria, eu creio, Senhor, que nenhuma palavra que Tu falaste, eu sei que Tu és poderoso, eu já vi, nenhuma palavra que Tu falaste voltará para trás vazia, em nome de Jesus. Senhor, oramos pela igreja, oramos pelo amor entre os irmãos, pelo qual nós seremos conhecidos, oramos para que no momento de dificuldade como é este, haja ainda mais entreajuda, haja mais oração, mais busca, haja mais consagração, mais retiro, haja mais jejum, em nome de Jesus. Haja mais confiança em Ti, buscar em Ti as soluções que nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Os nossos olhos não são postos no homem, muito menos para o amaldiçoar. Os nossos olhos estão postos em Ti, para ser um canal de bênção e receber bênção de Ti. Em nome do Senhor Jesus, nós queremos e declaramos que Tu estás a gerar na nossa vida o melhor fruto, continuamente, é 12 vezes ao ano. E no mundo há dias bons e no mundo há dias maus. Tu estás a gerar em nós o melhor fruto. Obrigado, Senhor, por todas as coisas. E Tu possas guardar os corações, Tu possas guardar a mente, Tu possas guardar, Senhor Deus, a esperança e a expectativa do Teu povo. Em dias fáceis e em dias difíceis. Guarda as casas, Senhor, porque onde há discórdia constante e ira e gritaria e discussão, conforme Tu disseste sobre aqueles frutos da carne, não há um bom ambiente. Não há um ambiente leve, há um ambiente pesado, não há um ambiente limpo, há um ambiente tóxico. Até a simples sabedoria testifica destas coisas e todavia, quão facilmente deixamos o inimigo sujar a nossa casa. Senhor, em nome de Jesus, seja tempo de unidade entre marido e mulher, entre pais e filhos, seja tempo de unidade, Senhor, e tempo em que as dificuldades, tempo em que passar pelo fogo, seja como uma âncora para os Teus filhos, se basearem muito bem na Tua palavra e terem experiência contigo, porque ela produz a perseverança, porque a nossa esperança não é vã, em nome de Jesus Cristo. Então buscai a paz entre todos, fala bênção, a maior bênção que puder. Quando for ao Facebook, fale bênção. Quando ligar aos seus pais, fale bênção. Quando se lembrar da sua mulher, fale bênção. Quando se lembrar dos seus filhos, se estiverem longe, fale bênção. E aquilo que estiver longe seja trazido para perto. E o povo de Deus esteja a ser continuamente renovado, porque Deus tem algo muito grande. A sua palavra não falha. Ora, aquele que suporta ser provado em alguma coisa, dê graças a Deus, porque Deus o irá usar. E a glória vai ser dele. Veja tudo o que ele falou sobre esta igreja. Veja tudo o que ele falou sobre a sua vida. Você acha que alguma dessas coisas vai falhar? O Senhor nosso Deus é poderoso, Ele trabalha como trabalha, e nós falamos a palavra de Deus em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Vamos levantar uma oferta para a obra do nosso Deus, e aqueles irmãos que estão em casa, contribua segundo aquilo que tiver como propósito no seu coração, aquilo que Deus está a falar. Esforçadamente, conforme está escrito, e querendo agradar ao Senhor, damos o melhor em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Querido Senhor, te damos graça pela palavra desta noite e pela oferta nesta hora, porque nossas vidas são vidas financeiramente limpas, livres, abençoadas, luz e um sinal para os descrentes. A fidelidade que está em nós é reflexo de Ti,
pois Tu és Deus fiel, que nunca abriu nem abrirá a mão de nós. Por isso somos um povo financeiramente abençoado e guardado e livre. Um povo financeiramente livre, em nome de Jesus. Amém. Amém? Estenda a sua mão para a frente na direção desta oferta. Querido Senhor, abençoamos esta oferta com sinal de imposição de mão, estendendo a nossa mão na sua direção, agora que irá para a administração da igreja, seja aplicada exatamente onde tem que ser aplicada, para que portas estejam abertas para esta igreja financeiramente e portas estejam fechadas para todo o roubo, destruição, perda, dano, todo o engano de Satanás, toda a multa indevida, todo o erro de cálculo, tudo aquilo que for indevido e lançado pelo inimigo, usando às vezes meios do Estado, a segurança social, as finanças, querendo vir com alguma coisa que não existe. Quantas vezes já aconteceu, Senhor? Pedimos, Senhor nosso Deus, em tudo guarda a igreja, mas até aí, quando aconteceu, vimos a Tua mão. Mas, Senhor, seja sempre aplicada onde Tu queres, porque nós queremos que ainda se multipliquem muito mais, graças a Deus, por nossa causa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Com a graça e a paz do Senhor Jesus, vá na paz de Deus, receba essa bênção. Amém.